Imagine estar dentro da sua casa em uma tarde comum de quarta-feira, o céu fica escuro como se fosse a noite, o vento começa a assoviar, os pássaros desaparecem e de repente um rugido surge no horizonte. Não era um trovão e não era um avião, era algo muito pior. No dia 27 de abril de 2011, a pequena cidade de Phil Campbell, no estado do Alabama, entrou para a história de forma assustadora. Naquele dia, um tornado gigantesco cruzou o estado, deixando um rastro de destruição tão extremo que muitos especialistas o consideraram um dos tornados mais violentos já registrado na era moderna. Ele ficou conhecido como Rockenberg Phil Campbell EF5, e quando terminou sua trajetória, mais de 70 pessoas estavam mortas, centenas ficaram feridas e comunidades inteiras simplesmente deixaram de existir. Para entendermos como o tornado de Phil Campbell nasceu, primeiro precisamos falar sobre o que aconteceu naquele dia nos Estados Unidos. A atmosfera estava extremamente instável. Uma massa de ar quente e úmida, vinda do Golfo do México, entrou em conflito com uma massa de ar fria vindo do norte. Essa combinação criou tempestades gigantescas, capazes de produzir tornados super violentos. O resultado foi chamado de Super Outbreak de 2011, uma das maiores sequências de tornado da história americana. Em apenas 24 horas, centenas de tornados tocaram o solo em vários estados. Os meteorologistas já estavam preocupados desde a manhã. Os radares mostravam tempestades se organizando rapidamente, mas ninguém imaginava que uma delas seria responsável por produzir um dos tornados mais violentos dos últimos anos. Por volta do meio-dia, uma supercélula começou a se formar perto da cidade de Rockenberg. No início, parecia apenas mais uma tempestade severa, mas em poucos minutos, ela começou a girar com uma intensidade absurda. Então o funil desceu do céu. O tornado tocou o solo e imediatamente mostrou que não era um tornado comum. Ele cresceu rapidamente, ficando cada vez mais largo e mais poderoso. Testemunhas disseram que o céu parecia estar sendo engolido por uma parede negra. O tornado tinha uma aparência assustadora, com múltiplos vórtices girando ao redor do seu núcleo principal. We have no time to go back. We'll have to go north. All right, we're all right. We're all right. Okay, we gotta go. O mais impressionante é que ele não enfraqueceu, pelo contrário, conforme avançava, continuava ganhando força. Quando atingiu sua intensidade máxima, o tornado alcançou a largura de aproximadamente 2 km. Para você ter uma ideia, isso é mais largo que muitos bairros inteiros. Imagina uma parede de destruição com 2 km de largura avançando sem parar. Os ventos foram estimados em cerca de 340 km por hora, velocidade suficiente para arrancar casas inteiras das suas fundações, destruir edifícios de concreto e lançar veículos como se fossem brinquedos. O tornado permaneceu no solo por cerca de 1 hora e 45 minutos. Durante esse tempo, percorreu aproximadamente 164 km, atravessando várias cidades e áreas rurais. Alright, we gotta go. Look right here. Look, come right here. Jay, come right here, look. There she went. Oh! Got that. Woo! Essa combinação de largura gigantesca, ventos extremos e duração longa é um dos principais motivos pelo qual ele se tornou tão famoso. A primeira grande cidade a ser atingida foi a de Rockenberg, e o que aconteceu ali foi assustador. One that Alan was just talking about, moving northeast at 55. There is the latest track there, 10 minutes for Phil Campbell, and in Waco in 22 minutes.
and it was moving to the train spotter reported a large tornado on the ground near Hackleburg, like Jerry was just saying. Tornado is moving to the northeast around 55 miles per hour. Here's the latest storm track with this particular cell. So moving to the northeast at 55 miles per hour. Phil Campbell, you should be in your tornado shelter right now. You should be in your tornado shelter. That means in a center room of your home, in a basement, in a storm shelter, pillows, blankets to protect yourself in the event of fire. Casas desapareceram completamente, não é exagero. Em muitos terrenos, os investigadores encontraram apenas fundações de concreto. Tudo o que estava acima dali havia sido arrancado. Carros foram arremessados a centenas de metros de distância. Alguns ficaram irreconhecíveis, transformados em pedaços de metal retorcido. Moradores que sobreviveram contaram que o barulho era indescritível. Muitos disseram que parecia 1000 aviões passando ao mesmo tempo. Depois de destruir Rockenburg, o tornado seguiu em direção a Phil Campbell. A cidade tinha pouco mais de 1000 habitantes. Era um lugar pequeno, tranquilo, onde praticamente todo mundo se conhecia. Quando os alertas de tornado foram emitidos, algumas pessoas correram para os abrigos. Outras ficaram em casa, acreditando que a tempestade passaria ao lado. Mas o tornado veio direto e o céu ficou completamente preto. A energia elétrica caiu e então um monstro entrou na cidade. Aconteceu nos minutos seguintes marcou para sempre a história de Phil Campbell. Os investigadores do Serviço Nacional de Meteorologia encontraram danos tão severos que classificaram o tornado como F5, o nível mais alto da escala Fujita. Em certos pontos, o tornado chegou a remover camadas do solo. Havia locais onde a grama simplesmente desapareceram. Uma das imagens mais famosas mostra um bairro inteiro transformado em um campo vazio, com apenas algumas fundações espalhadas. Era como se uma bomba gigante tivesse explodido sobre a cidade. O tornado matou 71 pessoas ao longo de sua trajetória, tornando-se um dos tornados mais mortais de 2011. Muitas vítimas estavam dentro das suas próprias casas, outras foram atingidas por destroços lançados pelo vento. O mais triste é que algumas famílias inteiras desapareceram. Equipes de resgate passaram dias procurando sobreviventes entre os escombros. Mais de 145 pessoas ficaram feridas, algumas com lesões gravíssimas. Hospitais da região ficaram lotados, médicos e enfermeiros trabalhavam sem parar para atender as vítimas. Mesmo acostumado com tornados, muitos socorristas disseram que nunca tinha visto nada parecido com esse cenário de destruição tão extremo.
vários motivos pelo quais o tornado de Phil Campbell se tornou um dos mais conhecidos da história. Primeiro foi a sua intensidade absurda. Os danos foram comparados aos tornados mais violentos já registrados nos Estados Unidos. Segundo foi a sua trajetória. Poucos tornados F5 conseguem permanecer tão intenso por uma distância tão grande. As imagens chocantes, vídeos e fotografia da destruição circularam pelo mundo inteiro, mostrando bairros inteiros reduzidos a escombros. E pelo contexto do Super Outbreak. Como o tornado ocorreu durante uma das maiores crises da história de tornados americana, ele recebeu a enorme atenção da mídia e da comunidade científica. Os relatos de quem sobreviveu aquele dia são assustadores. Uma mulher contou que se escondeu em um banheiro com seus filhos. Quando o tornado passou, a casa inteira havia desaparecido. Eles estavam vivos, mas cercados apenas por destroços. O sobrevivente disse que viu seu caminhão ser levantado do chão e desaparecer na escuridão. Muitas pessoas relataram uma sensação estranha de silêncio logo antes do tornado atingir a cidade. Depois veio o rugido ensurdecedor. Alguns descreveram o ar sendo sugado dos pulmões pela pressão extrema. Esses depoimentos ajudaram a entender por que tantos moradores passaram a ter medo de tempestades, mesmo depois de muitos anos da tragédia. O tornado chegou até arrancar o asfalto. Em alguns trechos, o asfalto das estradas foram praticamente removido pela força do vento. Documentos, fotografias e pertences pessoais foram encontrados a dezenas de quilômetros de distância. Galhos e pedaços de madeira foram lançados com tanta velocidade que furaram paredes e veículos. O radar mostrou uma assinatura incomum. Meteorologistas observaram uma região de ventos extremamente intenso dentro do tornado, indicando uma circulação excepcionalmente poderosa. Quando se fala em tornados lendários, nomes como Jarrell 1997, Choplin de 2011 e Moore de 2013 costumam aparecer, e o de Phil Campbell se destaca por um detalhe: ele combinou intensidade extrema com uma trajetória muito longa. Jarrell foi extremamente destrutivo, mas percorreu uma distância menor, como vocês puderam ver no meu vídeo anterior. Choplin causou mais mortes, porém ele teve uma área de destruição menos concentrada. Moore foi devastador, mas não teve força máxima por tanto tempo. Por isso, os meteorologistas colocaram o tornado de Phil Campbell entre os eventos mais impressionantes já registrados. Após a passagem do tornado, começou uma enorme operação de resgate. Milhares de voluntários chegaram à região. Igrejas, escolas e ginásios viraram centros de apoio para os desabrigados. A reconstrução levou anos. Algumas áreas nunca voltaram a ser exatamente como era antes. E a data de 27 de abril passou a ser lembrada todos os anos pelas comunidades atingidas. O tornado de Phil Campbell mudou a forma como muitas pessoas enxergavam os alertas de tornado. Ele também se tornou um caso de estudo importante para os cientistas, que tentam entender por que alguns tornados conseguem atingir níveis tão extremos de destruição. Até hoje, vídeos e documentários sobre esse evento continuam sendo assistidos por milhões de pessoas. O tornado de Rockenberg Phil Campbell não foi apenas uma tempestade, ele foi um lembrete poderoso do poder da natureza. E o mais impressionante seja pensar que tudo começou com uma nuvem aparentemente comum, em uma tarde de abril. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu um pouquinho de trabalho de fazer, então me desculpe pela má frequência que eu ando postando, mas eu sempre vou tentar o meu melhor, sempre vou tentar melhorar cada vez mais. Então, obrigado novamente a todo mundo que assistiu, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixa o like e vou ficando por aqui. Até a próxima.